Bom, só para vocês terem um parâmetro de qual foi o retorno do primeiro mês do projeto. A gente investiu R$900 em tráfego. Qual foi o retorno que a gente teve? Em média de R$8.000. Tá, e aí foi R$8.000 tipo de clínico, qual que foi o geral assim? Isso na primeira semana, como é que foi o retorno? A primeira semana a gente teve um fechamento com o clínico que foi bom, né? Mas aí depois, acho que na segunda para terceira semana que começou a aparecer mais gente, e daí a gente, além do aparelho, né, que a gente focou no aparelho, o pessoal precisava colocar aparelho, mas tinha canal, tinha outras coisas para fazer, a gente foi colocando junto. Então, o retorno em geral, assim, até hoje, dia 29, deu na faixa de R$8.000. Bom, bora começar mais um episódio com o Léo. A gente tá no dia 26 de fevereiro. Esse foi o pior mês que a gente teve. Só teve janeiro e fevereiro, mas esse foi um mês totalmente fora da curva, foi um mês ruim. E a gente vai contar pra vocês o porquê, o que aconteceu, porque realmente foi algo que o investimento que a gente fez não gerou retorno. Então, em janeiro a gente conseguiu, no primeiro mês, investir e ter retorno, no segundo mês não teve. E a gente vai comentar aqui sobre como foi o mês e explicar para vocês, porque isso realmente pode acontecer. Infelizmente aconteceu nesse mês de fevereiro. A gente vai comentar sobre toda a situação. Enfim, Léo, já começa então com o pessoal, fica à vontade. Esse mês foi um pouco fraco, né, Rafa? Foi um mês... Um pouco fraco é até elogio, viu? Foi um mês bem... A gente estava esperando um retorno muito grande, como a gente teve no mês passado, né? A gente acabou aí se surpreendendo, porque não teve a volta, né? O retorno esperado. A gente tentou o boot também, né? O pessoal acho que não está acostumado meio com esse atendimento mais robotizado. A gente tirou ele, foi onde a gente conseguiu só continuar um pouco a conversa, mas também a gente não teve agendamento, não teve muita procura, tínhamos muitos menores de idade, né? Então esse mês foi meio complicado. Assim, vamos até falar de maneira clara. Esse mês a gente investiu 900 de novo e voltou... Nada, voltou 380, mas que ele entrou em contato com a gente em janeiro, na primeira campanha. Esse mês ele só voltou atrás, não, eu queria marcar para fazer e tal. Então esse mês a gente investiu 900, não teve zero de retorno, literalmente. Apesar, até explicando, a gente colocou o Léo em janeiro, teve a questão, até vocês pegarem no primeiro episódio para vocês verem, no primeiro mês a gente teve investimento e teve muita gente chegando. Aí eu comentei com o Léo, falei, vamos colocar um bot conversa para filtrar esse público, porque quem chegar, aí o bot filtra para depois cair na mão do Léo para o Léo conversar. Aí esse bot veio, só que esfriou a conversa. Então, além da demanda que estava chegando, quem chegou ainda não converteu porque o bot esfriou. É claro, isso que eu sempre digo. Tem a variação. Aqui em Rio Claro não funcionou, mas o bot conversa a gente sempre teve experiência de que funcionava. Aí eu dei a opção pro Léo justamente para conseguir filtrar o esforço que ele ia ter no atendimento. Só que mesmo assim não teve retorno. Mas, até antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a clicar no botão aqui abaixo para se inscrever e já deixar o joinha nesse vídeo. E agora, continuando. Léo, perguntando. Essa única pessoa que veio aqui presencialmente na avaliação, ela fechou, mas era de janeiro, certo? Isso, era de janeiro. O pessoal que chegou pela campanha que ficou no WhatsApp, qual que era o perfil deles? Por que você acha que eles não vieram presencialmente? Então, a maioria do pessoal que entrou em contato com a gente percebeu era menor de idade, né? Então, assim, para mim agendar o menor de idade, eu preciso da autorização da mãe, eu preciso que a mãe ou o responsável que seja venha junto, né? Para possa assinar um contrato, que possa fazer o fechamento. Eu não posso atender para um menor de idade, nem atender ele, na verdade, sozinho, né? Paulo, da campanha em si, mudou alguma coisa que aconteceu para a gente perder desempenho olhando para o gerenciador? A gente percebeu uma queda muito grande no número de cliques, ou seja, a gente teve muito menos interesse demonstrado pelo público. Isso, como eu estava comentando com o Léo antes da gente gravar, isso faz a gente ligar um alerta para talvez uma mudança de criativo. Mas como a gente falou também, tem toda a situação de ter pouca gente mexendo no celular por estar fazendo algum tipo de comemoração, estar viajando com família, estar aproveitando o carnaval, que é um período um pouco mais longo que você tem de recesso. Isso tudo influencia nesse mês e claramente no nosso anúncio. O que a gente projeta agora daqui para frente é o quê? Ter sempre essa variação de criativo, justamente por entender um pouco mais a cidade do Léo, entender o público um pouco melhor. O feedback do Léo é importante para a gente, porque a gente tem essa noção de programação de direcionamento de idade na campanha. A gente já sabe que um público de 18 anos, que era o público que a gente estava direcionando, já não é tão interessante trabalhar, então a gente já adapta para o próximo mês, faz a mudança de criativo e também passando feedback para o Léo.
e para a documentação aqui do vídeo, é natural ter a fadiga de criativo, mas também é natural ter essa queda de lead, como o Léo falou. Fatores externos, carnaval, fator interno da nossa parte do gerenciador, como o Rafa perguntou, talvez seja justamente a fadiga de criativo, justamente nesse momento tão importante que é um momento diferencial da operação no geral. É o que eu sempre digo. Paulo, qual que é a frase lema da empresa? Não tem milagre, tem processo. É literalmente isso, não tem milagre, tem processo. Realmente, em fevereiro não foi um mês bom, isso não tem nem como a gente esconder, mas tem que mostrar para vocês porque é uma variação. Então, querendo ou não, foi o que eu comentei com o Léo antes da gente começar a gravar. A gente está construindo um canal de captação de clientes, um canal de vendas dentro da clínica. Então, essas oscilações acontecem, provavelmente não vai ser o último. Tipo, obviamente, daqui para frente, o que aconteceu agora não vai acontecer de novo. Mas algum outro tipo de oscilação com certeza vai acontecer. Porque é normal que assim, o mercado muda o tempo inteiro. Então, alguma oscilação ela acontece. E a gente vai ter que saber o que está acontecendo para conseguir ir filtrando e conseguir até mesmo ir remanejando para encontrar o melhor resultado. Mas, enfim, Léo, olhando para o mês de fevereiro, você falar assim, Rafael, eu continuaria ou eu pararia? O que você escolheria? Olhando só para esse mês de fevereiro. Só para esse mês? Se fosse o meu primeiro mês, você fala? Eu pararia. Por quê? Porque eu não tive o retorno, não tive resultado, né? Mas assim, você já me mostrou o resultado do primeiro mês. E eu sei, eu estou no comercial aí há um tempo, eu sei que a parte comercial ela tem seus altos e baixos, né? Mas assim, vamos lá, minha primeira experiência com tráfego pago no primeiro mês eu não tive resultado. Então aí sim eu poderia, sei lá, ou parar ou cogitar a parar, né? O tráfego pago, como eu já tinha ouvido, né? A gente ainda chegou a comentar, acho que no Stories que você fez alguma coisa assim, né? Do amigo? Isso, do meu amigo, que não teve muito resultado, né? Não teve muito resultado, até a apelido. Ele não teve resultado e falou pro Léo não fazer, inclusive. Sim, então assim, eu já teria falado, bom, já tinham me avisado antes. Então acho que se fosse o primeiro mês eu já teria desistido. E aí é por isso que é importante, até eu comentei com o Léo, tipo, aí comentando questão de retorno, lá em dezembro quando a gente conversou, eu falei pra ele, pô, geralmente o comum é no primeiro mês ter retorno, mas pode ser que demore, e que em 3 meses a gente consiga gerar um retorno, foi o máximo que já aconteceu. Só que mesmo assim, no primeiro mês a gente trouxe o retorno, só que no segundo mês já não veio. Aí tem essa oscilação e é por isso que é bom, isso é bom da parte do Léo, ele tem essa consciência de que não é que, tipo assim, a gente largou a mão e não trabalhou, ou que o Léo não trabalhou. Foi uma oscilação do mês por causa de variação tanto externa quanto interna. Mas, enfim, no próximo vídeo agora, eu vou pedir pro Léo contar a história dele antes da clínica, para vocês entenderem todo o contexto, como que o Léo pegou essa experiência em vendas, e a gente conseguir documentando tudo certinho. E se você curtir esse tipo de conteúdo, eu te peço de novo para se inscrever nesse canal e nos seguir nas outras redes sociais. E não se esqueça, não tem milagre. Tem processo. 4 sisos para tirar. É sério? Gengiva inflamada. É sério? Nada.